Sejam todos bem-vindos em mais um episódio aqui do nosso Boss Mind. Eu sou a Vera Araújo, contadora e educadora financeira, hosting aqui no nosso Boss Mind. Quero aproveitar e fazer aquele convite especial. Tá inscrito no nosso canal? Não está ainda? Poxa vida, hein? Ó, coração ficou triste. Então vai lá, se inscreva. Gostou do nosso conteúdo? Compartilha, só no finalzinho, tá? Assiste todinho. Tem muitos outros programas aqui no nosso canal também que é delicioso e vai fazer a diferença na sua vida. Ah, estamos também na plataforma Spotify. Vem fazer a diferença na nossa vida e na vida das pessoas que você também gosta. Estamos aqui com um convidado especial, mas antes vou aproveitar e pedir para minha sócia se apresentar também. Fala galera, eu sou a Soraya Mendonça, educadora financeira, empresária contábil, mentora, host aqui no Boss Mind, sócia da Vera em diversos projetos. E eu vou falar um negócio pra você. Antes de mais nada, gente. Gente como a gente. Então, assim, pro nosso convidado, que é a primeira vez que ele está no podcast, pra já sentir calma e tranquilidade, é de gente pra gente. Principalmente aquele tipo de gente diferenciada que, como diz a Vera, às vezes as pessoas entregam uma carteirinha de ET pra gente. Os empresários. A gente é diferente, a gente fez uma escolha diferente, que é empresariar, e muitas vezes solitária. Esse é nosso público e é para você que tá aí que a gente sempre traz um conteúdo especial. Antes de passar a palavra pro Renato, eu quero dizer uma coisa para vocês. Inspirada em Martin Luther King, I Have a Dream. Ó, gente, evoluiu, porque ela só sabia falar. My name is... Agora, I have a dream. Mas é sério, eu sonhei sonhando daqueles que a gente dorme e sonha. Que nosso podcast viralizou. E eu achei sensacional e foi maravilhoso. E pra isso acontecer, eu só preciso de uma coisa. Você. Me ajuda a realizar meu sonho. Pra eu não só ter um sonho, mas a realização de um. Bora espalhar o Boss Mind pra todo mundo, porque o conteúdo aqui é sensacional. Renato, seja muito bem-vindo e comece aí se apresentando pra galera. Quem é Renato? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. Meu nome é Renato Farias, eu sou consultor, tenho uma empresa de consultoria, a Arvora Business. Estou nesse mundo de ET, que é empreender, acho que é desde os meus 14, 15 anos ali. E venho compartilhar esse sonho com você. Quero que isso aqui viralize, então deixa sua inscrição, deixa um comentário, compartilha para a gente poder realizar o sonho da Soraya. Sensacional. Obrigada por ter aceito o convite. Eu sei que a primeira vez é sempre daquele frio na barriga, suador na mão, mas depois você vai ver, você não vai parar nunca mais. É uma delícia. Você não vai encontrar hosts tão legais que nem a gente facilmente, mas... Viraliza. Mas vai passar por muitos podcasts que vai fazer a diferença. E ainda mais você como um consultor. Gente, além de consultor, ele é contador. É que ele não gosta muito de falar dessa parte, não, né? É. Mas a gente se conheceu há muitos anos. Em 2019 foi, né, Vera? 2019. 2020. 2021. 2020. Não, 2020. Novembro finalzinho. De 2020. Vocês viram, né? Contador é data exata. 19, 21, 20. 2020, novembro de 2020. É verdade, o lançamento da nossa mentoria, né? Foi, do Master Mentoring, né? E achei sensacional. Hoje ele trouxe um livro de presente pra nós, porque ele é muito inteligente, ele sabe que a gente adora ganhar livro. Já trouxe um livro e ele colocou lá, minha eterna mentora. Vocês imaginam? Já começou eu flutuando e tendo que me pegar pelo pé e volta a Soraya, que tem que gravar. Conte aí, Renato, pra galera como foi que a gente se conheceu. Então, foi bem interessante. Foi uma virada, né, da minha vida, e vocês participaram disso, comentei isso com a Vera um tempinho atrás, de que eu estava ali empreendedor contábil, porque eu não sou contador de formação, mas participo de uma sociedade de contabilidade junto com meu pai, e estava procurando novos desafios. Entendi que só a contabilidade não ia satisfazer o meu sonho ali, né? Esse sonho de ET de empreender. Então, fui buscar novas coisas e apareceram vocês na minha vida. E aí, onde foi que eu comecei essa jornada da consultoria, da mentoria, né? De acompanhar empresas e empreendedores para ajudar a dividir um pouquinho do que eu já passei ali como empreendedor, desde da minha juventude ali. E aí eu participei tive um convite, né, de participar daquela mentoria, e foi muito legal, onde eu comecei a me descobrir realmente o meu propósito, né, que era ajudar pessoas. Eu sempre gostei disso, eu nunca tinha entendido isso da forma correta,
E ali foi uma coroação disso. Falei assim, estou aqui para ajudar pessoas, principalmente na área empresarial. E aí onde eu tenho um pouquinho de experiência, depois a gente conta ali dos percalços, né? Que nem tudo são flores, a gente começa primeiro errando, depois erra mais um pouquinho, e aí a gente acha que está acertando. Gente, ele colocou 3 tópicos, você viu, né? Anotem aí. Mas como eu falei, a gente está sempre aprendendo, sempre descobrindo, sempre conhecendo coisas novas, e acho que isso foi uma coisa que sempre me guiou na vida, estar sempre melhorando. Né? Isso eu acho que é uma coisa que me acompanha, sim, também desde pequeno, e trazer esses novos insights, se olhar, né, e parar e ter aquele tempo, às vezes, entre um cliente e outro, ou um compromisso e outro, de parar e falar assim, deixa eu rever o que aconteceu, como eu poderia ter feito melhor? Qual foi a reação da pessoa? E acho que isso é a primeira coisa que a gente tem que olhar quando a gente quer alcançar coisas diferentes, né? Já dizia, se a gente faz as coisas do mesmo jeito, a gente só vai ter resultados iguais. Não espere resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, a primeira coisa que eu paro e olho é como fazer isso diferente para ter um resultado melhor. E acho que isso tem me perseguido e tenho colocado essa métrica ali, esse preceito para quem eu tenho acompanhado nos negócios e os mentorados. Que legal. Gente. E agora eu vou contar a minha visão quando eu conheci o Renato. Desse jeito, super zen. Aí você imagina, gente do céu, para conversar no posicionamento, em reuniões, que às vezes ele está em reunião, que a gente fazemos parte do conselho, nós somos Empretecos, né? Então, nós fizemos um seminário em Empretecos, cada um, claro, num tempo diferente. A Soraya até conta a história dela quando ela fez, e é bem bacana também. E aí, às vezes, a gente está em reunião, né, no conselho, que todas as terças-feiras, e ele tá lá bem assim, sério. Eu falei, gente, será que o Renato colocou a fotinha dele e tal? E aí, quando ele pisca, eu falei, não, ele tá aqui. E aí, você imagina, gente, a minha visão, tá? Que ele não está prestando atenção. Mas nada, ele absorve, ele faz, tá? Ele faz o comentário no momento certo. Eu falo, eu quero ser assim que eu também crescer. Eu nem vou falar nada, né? Eu tenho que tomar muitos calma. Brincadeiras dos bastidores. E aí, ele veio realmente, nós tivemos uma mentoria onde nós fizemos a visualização do futuro, desenhar e tudo. Quando recentemente, que agora a gente está mais próximo por conta de novos negócios que nós estamos fazendo, né? Os ETs aqui. Então, os ETs fazem negócio com ETs. E aí ele falou, olha, lembra quando nós fizemos um mural, que eu desenhei isso, aquilo? Acho que de 3 ou 4 coisas que você tinha colocado, você já conquistou. Acho que eram, de 4 coisas eu conquistei 3. Viu? 2020, finalzinho, 2025, ele veio realizando porque ele focou naquilo também. Então, quando ele conta nessa calma ali, eu falei, eu gosto muito da companhia, da energia, da forma. Também tem muitos anos de comercial, né? Departamento comercial aí, o comercial. Então, ele tem alguns posicionamentos que eu falo, também estou me modelando no Renato. Então, Renato, eu fui a sua mentora e, lembre-se, você também está sendo meu em várias outras situações que eu olho para você, até falei para a Soraya, eu olho para você e falo, o Renato se comporta dessa forma. E eu já, opa! Porque, gente, não é porque eu tenho anos de formação, eu completei 30 anos na área da contabilidade, em janeiro de 2025, que eu sei tudo, né? Ainda tenho muita coisa a aprender e tem muitas pessoas que estão aqui para poder nos ensinar. Então, você que está nos assistindo, acompanhe e verifique também a possibilidade de, puxa, quero ouvir, quero estar próximo, onde vocês estão, né? Para eu também estar lá junto, porque faz diferença quando a gente está juntinho da pessoa, para a gente absorver essa energia positiva, a construção e tudo mais. Aí, ficamos um tempo sem se conectar, sabendo de que um estava trabalhando, fazendo isso, aquilo, até que ele começou a fazer um gerenciamento ali das atividades dentro do Empretec, me convidou para uma palestra à noite, dentro do Sebrae Centro e tal, eu fui, aí voltamos a aquecer as conexões, né? Então, ela não houve uma quebra, só foi um stand-by ali, ficou paradinho em certo tempo, e depois a gente, em momento oportuno, estamos fazendo novos negócios juntos. Sim, você comentou da parte comercial, né? Eu venho de família libanesa, então o sanguinho da Lujinha tá, né, tá ali correndo. Meu tio, inclusive, né, que tem esse sangue, sempre foi comerciante desde o começo,
que me ensinou quando eu tive as primeiras experiências, que eu fui representante comercial no interior, que saía durante a semana, saía na segunda-feira e voltava na sexta, fazia o interior todo de São Paulo, tudo. E nesses intervalos entre uma cidade e outra, que naquela época não tinha GPS, né, não tinha rede social, saía com o guia 4 rodas na mão ali para descobrir onde eram os comerciantes da cidade para fazer. Você lia as páginas amarelas? Não, chegava ali, parava na entrada ali e falava onde é a rua principal do comércio. Ia lá descobrir qual que era a loja que eu podia vender, né? Então, e aí sim, estava lá pelo risco próprio, né, representante comercial, tinha que vender, não podia sair da cidade sem vir abrir um cliente novo. E ali que eu falei, como é que eu posso ter mais assertividade? Aí que eu comecei a olhar e entender quais eram as palavras que funcionavam, o que que não funcionava. Olha, gente, delícia. E aí, repassando isso, o que tinha dado certo e dado errado, foi aumentando a assertividade ali, foi crescendo isso. E até que você comentou de ficar quieto, também é uma outra característica que eu acho que é muito importante, né? Todo mundo fala que vendedor tem que ser expansivo, tem que falar, e eu acho o contrário. Ele tem que falar na hora certa, ele tem que fazer a pergunta certa e saber escutar muito, né? Porque o que acontece muitas vezes é o cliente, o vendedor, querer colocar uma coisa que às vezes não é o ponto importante do produto para o cliente, ou fazer o overselling, né? O cara já comprou, não, já tá bom, é isso que eu quero. Não, mas olha, tem isso, tem aquilo outro, e aí o cara acaba até desistindo da venda porque acaba o vendedor querendo falar todo o discurso. Então é interessante, acho que é importante ir lá, falar o necessário, fazer a pergunta-chave que é, por que você está buscando? E ficar quieto para escutar e falar qual é a característica do seu produto, o serviço que você está oferecendo que atende aquela necessidade do cliente. Né? Então, muito mais do que ter um discurso, né, ser persuasivo e tudo mais, que é importante, claro, se posicionar, mas saber escutar e colocar a informação correta para o cliente. Senão, você está ali só discursando. Você está no automático, né? Você está no automático, você vira uma maquininha. Hoje, a inteligência artificial já faz isso, né? De ir lá, colocar todos os pontos positivos do produto, do serviço e tal, e não é isso. O trabalho do vendedor não é esse, é ler o cliente. Principalmente se antes dele falar alguma coisa. Então, né, se é uma pessoa agitada, você vai falar mais rápido. Se é uma pessoa mais calma, você vai baixar seu tom de voz, vai falar mais calmamente, vai ser mais detalhista. Ou se é uma pessoa agitada, não, olha isso, tal, não sei o quê, ó, tá aqui, tá tudo pronto, a hora que você tiver decidido, você me avisa. Acabou, você fez a venda em 5 minutos. Não precisa ser prolixo. É verdade. É top isso, gente. O comercial, para mim, é uma área que sempre me desafiou. Sempre, assim. Eu vendo desde os 9 anos de idade, mas ainda me vejo muito... Errei aqui. Putz, falei demais aquele dia. Nossa, não devia ter falado. Fica quieta. Aquele dia eu fiquei quieta demais. Então, essa análise que você falou, como eu posso melhorar, né? Que é o que a Vera também pontuou. Eu olho para ele e já vejo o que eu posso melhorar. E acho que isso é uma coisa que todo empresário, você que tá aí, já deixa o convite. Se faça essa pergunta. Cara, a gente tem coisa que a gente é muito bom. É muito bom. E tem coisa que a gente é muito ruim. E aí, às vezes, a gente fica tentando melhorar o que é ruim. Às vezes, você também tem que direcionar o foco para melhorar o que você é bom. Então, porque ali é que vai ser o pulo do gato. Né? A mesma coisa de, na escola eu era ótima em matemática e péssima em geografia. Aí eu ficava lutando para tirar nota. Eu era ruim mesmo em geografia, gente. Não é um exemplo. É que, assim, o ruim para mim é tirar 7. De média. De notas, assim. Para mim era ruim, porque minhas notas eram 9 e 10. Como é que eu tirava 7? E ainda desenhando mapa com folha vegetal. Era só isso que eu fazia em geografia. Mais nada. E tirava 7. Então... Você levou a nota. E eu falava, mas eu não gostava. Eu falava, ficou feio, ó, exigente. Como eu posso melhorar? Então, eu já vinha desde lá. Só que, quando chegava na aula de matemática, eu era, professor, mas e se for assim? Soraya, essa é matéria para a próxima aula, respira. Porque já era uma coisa que eu gostava tanto e que eu me identificava tanto que eu sempre queria mais. Então, chegou dado momento que eu parei de lutar. E eu falei, um dia eu vou aprender geografia. Fui aprender no fiscal, fazendo ICMS, que eu descobri que o Espírito Santo é no Sudeste e não no Nordeste. Viu uma hora? Por conta da alíquota do ICMS, eu fui estudar todos os estados, entender como é que... Chegou o momento de eu aprender geografia. E olha, eu vou fazer até uma observação, interrompendo você. Quando nós conversávamos, estava eu e ela lá, ela falou assim, lá na parte de cima.
Falei, mano, o que é a parte de cima? E ela visualizava o mapa, na parte de cima do mapa, gente, pra eu identificar o vocabulário da Soraya. Aí quando, uma, duas, na terceira eu já sabia que ela já visualizava o mapa. Já o estado era lá em cima. O estado era lá em cima. Ah, lá na parte de cima. Lá na parte de baixo, fiz, gente. Era assim. Agora ela dá nome, tá? Agora eu sei, tá? Que é norte, nordeste, onde que é o sul, sudeste, tudo bonitinho. Quais estados que estão em cada um ali. Lindo. Mas aí eu parei, em dado momento eu parei de lutar. E de fato eu falei, geografia eu não serei ótima neste momento. Mas matemática eu vou ser. E eu trago isso para a empresa também. O comercial é um desafio para mim que eu nunca acho que eu tô nem boa no comercial. Eu sempre acho, tem que melhorar, errei aqui, errei ali, vou... Então, é um desafio que eu não posso fazer igual eu fiz com geografia. Porque o comercial faz a empresa da gente crescer. Isso. Então, mesmo que eu vou no 7, no comercial, eu vou pensando, mirando no 10. Mas eu gosto de aprender isso aí, que às vezes eu fico introspectiva e a pessoa fala, nossa, por que você tá quietinha? Eu estou fazendo justamente essa leitura do que é que a pessoa quer e já pensando, eu tenho de fato o que vai atender ela? Porque isso faz parte da venda. Tem muita gente que vende, que a pessoa fala assim, vendedor bom é aquele que vende gelo para esquimó. Eu não acho. Eu acho que o vendedor bom é aquele que entrega o que a pessoa precisa. Exatamente. Não adianta, né? Você pode falar, empurrar e fazer uma venda do gelo para o esquimó. Ele vai vir, vai comprar uma vez e nunca mais vai voltar. E não vai querer mais nada de você. Né? E acho que ser vendedor é criar uma relação, né? Você se conectar com a pessoa. E é isso, como é que você se conecta com a pessoa? Ouvindo ela, porque aí você sabe o que ela precisa, sabe o que ela quer e pode entregar aquilo. Se o seu produto ou serviço não atende completamente aquilo, você vai falar, olha, posso te atender até essa parte, daqui para lá, não, mas essa parte aqui eu te atendo bem. E você sabe o que é. Não adianta você falar, né? Tem uma Ferrari, putz, é o carro mais legal do mundo, tal. Mas eu preciso do ponto A ao ponto B, gastando menos gasolina. É um Uber, não é um cara que está lá passeando. Então, assim, cada coisa tem uma necessidade, você tem que entender a necessidade do cliente para poder oferecer aquilo de fato, né? Não só enrolar e vender. Vender uma vez, todo mundo vende, empurra, vai lá, é chato. E criar uma relação e criar um cliente, uma relação, isso é um trabalho. E digo mais, todos na empresa têm que serem vendedores, né? Todo mundo fala, eu sou ruim de vendas, eu não gosto de vendas. Fala assim, então que vocês têm que repensar, porque você está vendendo a todo momento. Você pode trabalhar, né, na conciliação ali, fazendo a contabilidade de fato, né, os lançamentos, mas se você não souber lidar com o seu chefe ou com o cliente ali, mesmo que tenha uma relação técnica, você vai ter um prejuízo. Você não vai conseguir alcançar aquilo que você quer. Seja um aumento, seja as informações que você precisa do extrato bancário ali, para fazer a contabilidade. Então, isso é muito importante de saber escutar e saber se comunicar. Eu acho que, e aí, né, mudando um pouquinho de assunto, a gente deveria, na educação básica, como você falou, da geografia, deveria ser incluído mais duas coisas. Primeiro, educação financeira, para a gente começar a trabalhar melhor o dinheiro, isso não ser um assunto proibido dentro das casas, dentro das famílias. E depois a comunicação, né? Como você se comunicar com o seu filho, com o seu pai, com o seu cônjuge mesmo. E ali, com isso, você cresceria, acho que acabaria, metade dos problemas ali já se resolveriam dessa forma. E é muito pouco investido nisso. Então, trabalhar com o vendedor é trabalhar com a sua comunicação, seja ela para o cliente ou para um familiar ali, para um chefe, um colega de trabalho. Isso já é um passo muito legal. Vocês perceberam que a gente começou pelo meio? É verdade, é verdade. Aqui no Voz Mais, de verdade, a gente não tem um script, né? Só que normalmente a gente começa pelo começo. Renato, você falou que empreende desde os 14 anos. Como foi isso? Vamos pro começo de novo. É que eu falei, sempre tive esse sanguezinho de venda. Então, tinha sempre alguma coisa para vender, tá vendendo uma casa da família. Aí eu começava a falar para os meus colegas, não, meu pai tá procurando uma casa lá e não sei o quê. E aí sempre vendi uma coisinha ou outra. Então, sempre foi um negócio, sempre tive um sonho de montar um negócio. Meu pai sempre foi empreendedor, né? Sempre teve o escritório desde que eu me conheço por gente. E foi meu primeiro emprego lá.
E aí, até que você falou, né? A gente amadurece e vai aprendendo. Eu odiava contabilidade, era a última coisa que eu queria trabalhar no mundo. E depois, em 2016, eu voltei. Quando ele se separou do sócio, a gente perdeu muita renda e a gente voltou para reestruturar o escritório, começar uma fase nova. E eu me descobri na minha área, né? Como você falou, você é bom aonde? Eu sou bom no comercial. Então, eu voltei para dentro da contabilidade no comercial, trabalhando isso, captando clientes, fazendo contato, onde meu pai não era tão efetivo ali. A parte dele, como ele é mais técnico, ele ia na execução, no operacional. E ele não fazia bem essa parte de captação, e eu fui conversando. E até por não ter a formação de contabilidade, eu falava a linguagem do empresário, né? Eu quero dizer, o que é o DRE? O que tem a guia do quê? Tem o quê? FGTS? Qual a diferença? Eu ia lá, explicava, fazia uma simulação tributária para ele, entender qual que era o melhor regime para ele. Não, mas qual que é a diferença? Onde eu vou pagar mais? Onde vai estar a diferença ali? E conseguir explicar numa linguagem legal. E aí, voltamos nessa parte da comunicação, né? Como é importante você falar a língua do seu cliente ali para conseguir levar a mensagem certa. Adianta chegar lá um cara que é, né, mestrado em contabilidade e explicar para uma pessoa que não abriu ainda uma empresa qual é o regime tributário, quais são as especificações, né, e dar toda aquela aula técnica, e a pessoa falar, tá, o que é o DAS mesmo? Tipo, você me perdi. O que é pra mim disso tudo aí? Exato. Então, ter essa comunicação, ter essa clareza ali, foi uma coisa que me perseguiu na minha jornada. Eu montei várias coisas, cheguei a ter salão de cabeleireiro, distribuidora de produtos de beleza e tudo mais, fali, porque, lógico, não tinha o expertise, não tinha a proximidade ali com o negócio. Apesar de estar na área comercial, né, isso foi uma lição ali que eu aprendi das coisas erradas, que deram errado. Se você quer empreender, abrir um negócio, e você não tem uma proximidade com a área, vai ser muito mais complicado. Pode acontecer, tem exceções que dá certo? Claro, tem exceções. Mas eu aprendi que a gente é a regra. Quem é exceção já está na exceção ali, né? Então, se você não é exceção, lembre-se que você é a regra. Procure áreas que você já tem conhecimento, onde você se dá bem, né? E ali vai até o ensinamento do Empretec. Faça o que você é bom, se desenvolva no que você é bom, delegue o que você não conhece bem, procure especialistas, procure ajuda para você fazer aquilo que não é. Sua expertise é a parte financeira, ótimo, foque nisso. Se é o comercial, foque nisso. O resto, procure pessoas para te ajudar a fazer isso. E aí seu negócio vai prosperar. Vocês viram, né? Eu aqui quietinha. Eu tô quase igual na reunião. Então, né, Renata, depois da nossa... Voltamos pro início? Não, da nossa entrevista, nosso bate-papo. Vamos conversar de novo? Sobre algumas coisas que você pontuou. Muito importante, gente. A nossa ideia, sempre aqui dentro do Boss Mind, no início, não sei se você tá pegando hoje a primeira vez, tá? No início, eu e a Soraya estávamos muito na parte de trazer para o Boss Mind os bastidores dos nossos clientes, né, no bom sentido, o que estava dando certo, dava errado, as dores do chefe lá, do encarregado, o dono da empresa e tudo. Então, a gente começou a relatar. Falei, é melhor a gente trazer pessoas para poder falar do próprio negócio, que nem o Renato mesmo disse. Teve um momento de falência lá, porque ele estava trabalhando numa área que não é a área que ele realmente atuava, mas ele arriscou. Nós, empreendedores, fazemos isso, né? Arriscar. Mas aí a gente aprendeu que tem que ser risco calculado, fazer cálculo mesmo para tudo aquilo. Senão também depois você desanima no todo o resto. Senão você fala, não é para mim, quero ser mais nada na vida. Então tem que tomar cuidado. E aí a gente vem trabalhando toda essa parte. Trouxemos pessoas, estamos trazendo pessoas justamente para eles mesmos contar a própria história. Que aí a gente vem contando... Nos perdemos um pouquinho aqui, porque a gente se empolgou com nada. É de casa, a gente leva pra cozinha, dá um café e começa assim. Exato, bate-papo. Bate-papo. E a nossa também intenção é exatamente isso, né, Soraya? É a gente bater um papo aqui mais descontraído, porque do dia a dia a gente já tem muita cobrança mesmo. Aí trouxemos os empresários, né, para poder falar um pouquinho das dores, da dificuldade, dos sucessos, insucessos. E também dicas, orientações que você pode aplicar no seu negócio. Então, aqui também serve como uma aula, né, Renato? Com certeza, com certeza. Tudo que você está falando aí são coisas totalmente aplicáveis aos negócios, independente de que tipo de negócio, né? Então, é importante
em dado momento nós percebemos essa importância de trazer a própria pessoa, porque eu conto de um jeito, a Vera conta do outro, e aí ter mais alguém para completar isso, para quem está em casa nos assistindo, nos ouvindo, sei lá onde que você está, no ônibus, no trabalho, na empresa, a pessoa fala assim, nossa, o jeito que ele falou é o que eu estou vivendo. Eu já passei por isso daí também. Exato. Nossa, o que ela falou bate comigo. Então, acho que essa é a contribuição do Boss Mind. Quanto mais a gente consegue desmistificar, porque às vezes a gente pensa, será que mais alguém passa por isso? Ou isso? Ai, aquele hard, né? Só acontece isso comigo. Né, não? Não. E aí vamos amarrar um pouco, então, para ficar mais, para ter mais sentido. Eu acho que tudo que a gente falou de arriscar, de se conhecer, tá ligado ao propósito, que foi onde a gente se conheceu ali, onde eu entendi o meu propósito, né? Eu bati cabeça em vários lugares porque eu não entendi o meu propósito. Eu não me conhecia o suficiente. Quando eu fui lá, eu entendi qual era realmente esse propósito, que era ajudar as pessoas, que eu podia ajudar dessa forma, melhorando a empresa, uma visão de fora ali do negócio, né? E aí, isso tem a ver com empreender, que a gente falou de diminuir o risco. Quando você entende qual é o seu propósito e você aplica isso nos negócios, isso fica muito mais assertivo. A sua empresa vai mais para frente muito mais rápido, né? Quando você tem seu propósito, seu papel dentro da empresa, às vezes o dono quer fazer tudo, e é aquilo que a gente falou, não tem expertise em tudo. Então, assim, eu passei pelo Sebrae nessa descoberta pelo propósito, entrei no Sebrae em 22 ali para atender empresas, atender mais de uma centena de empresas ali no programa Ali, como agente local de inovação, e foi uma escola para mim, para aprender, assim, entender as diferentes realidades, né? E uma coisa que eu achei em comum, que tem o caminho ali. Primeiro, o empresário normalmente se sente muito sozinho, diz, mas será que todo mundo passa por isso? Mas o que será que eu estou fazendo de errado? Mas o que está acontecendo comigo é só comigo? E aí a gente chegava e eu falava assim, olha, junto com você tem mais 100 ali passando pela mesma coisa, fique tranquilo, é uma coisa normal, e de querer dar saltos muito grandes. E eu falava assim, vamos fazer o feijão com arroz? Vamos começar pelo começo. O básico. É legal ter um Instagram bombado, fazendo um monte de coisa, mas o seu serviço, você consegue entregar ele bonitinho, tranquilo? Se eu colocar mais 5 clientes hoje para você, que você consegue atender? Não. Mas você não falou que você estava sem cliente? Mas eu não consigo porque eu me atrapalho. Então, vamos começar do começo? E aí eu pensei uma metodologia para ajudar esses empresários, que vamos começar pelo começo. Primeiro, você precisa entender o seu financeiro. E aí vocês estão lá, sabem mais do que eu. Não foi combinado, mas o começo é o começo, não dá para mudar. Você está fechando o negócio? Quanto que é a sua margem de lucro? Está sendo bem calculada? Se eu trouxer mais 5 clientes, você vai lucrar mais ou você vai perder mais dinheiro? Né? Porque tem muita gente que tem lá, eu coloco o dobro ou o triplo em cima do meu serviço, pago todas as contas e não sobra nada no final do mês. Então, estou deixando de pagar o DAS. Aí eu falo, então sua empresa não está saudável. Faz isso não. Faz isso não, que você vai se embolar com ali, que o leão vai vir em cima de você. E aí vamos planilhar. Você sabe quanto que entra, quanto que sai, quais são os clientes, quando é o seu maior desencaixe, quanto que é o custo, né, efetivo, margem de contribuição e tal. E começar pelo começo, né? Fazer uma planilha do que entra e do que sai. Tem os números absolutos? Tá. Então tá bom, começou, planilhou isso, vamos para a segunda etapa. Se você sair hoje da sua empresa, ela roda sozinho com seus funcionários? Não, se eu não estiver lá em cima, ninguém faz nada direito, porque eu vou lá, volto e eles fizeram tudo do jeito ao contrário. Então tá bom, vamos estabelecer um procedimento de como é feito isso, então vamos criar ali um passo a passo de como quando tem que entregar, como é entregar, né? Que a gente brinca, parece simples, né? Vamos fazer café? Então tá bom, a gente pega o coador, põe o pó de café, põe o açúcar, vocês fazem desse jeito? Não é. Não, então volta. Põe o café, põe a água, depois mistura o açúcar direto em todo o café. Você viu? Entendeu? Parece muito básico, mas não é. Então, cada um tem um processo. Cada um tem um processo e entendimento de fazer. O café vai ser o mesmo no final, mas ele tem vários métodos de ser feito. E a gente tem que criar esse padrão dentro da empresa se a gente quiser esperar que aquilo saia do jeito que a gente quer. Né? E o óbvio tem que ser dito. Não, mas é só um café. Ele tem que saber fazer café. Às vezes não. Às vezes o café é diferente na casa de cada um. Né? E imagine isso com mais complexidade.
Então, esse é o segundo passo. Vamos ensinar todo mundo a fazer o cafezinho do mesmo jeito. Né? Um Pra gosta ficar de padronizado, sabor, né? saboroso ali, com açúcar, sem açúcar, mais forte, mais fraco, do jeito que você idealizou com o seu produto, para você entregar para o seu cliente, para você chegar e falar assim para o cliente, olha, eu tenho um café que é assim especial, você vai sentir as notas de caramelo. Chega lá, é açúcar puro. Notas de caramelo. É açúcar puro, acabou, né? Pegou um café super especial e colocou uma tonelada de açúcar e acabou com isso. Então, para você poder entregar a consistência, né? Fala assim, um outro exemplo, o McDonald's não é a melhor hamburgueria. Provavelmente você vai na sua casa e faz um hambúrguer melhor do McDonald's. Mas toda vez que você vai no McDonald's, a gente entrega a mesma coisa. Então, isso é a consistência. Você vai lá, você vai no McDonald's sabendo que você vai comer o melhor hambúrguer da sua vida, mas o mesmo que você queria comer. Uhum. E isso é muito importante para o cliente. Né? Então, entender isso, fazer o feijãozinho com arroz muito bem feito e ele saber que ele pode contar com aquilo é muito importante para o seu cliente. E aí é a segunda etapa. A terceira etapa bom, agora você já sabe que você não está perdendo dinheiro vendendo, você já consegue escalar o seu negócio, porque você já tem processo, vamos aumentar de fato as vendas? Então tá, você tem um cadastro do cliente dentro da empresa, mas ele fala, eu anoto no celular, eu tenho um caderninho. Pô, mas seu cliente comprou, ele passou na loja, comprou, depois ele viveu 30 dias sendo bombardeado pela internet com 1000 marcas. Você acha que ele vai lembrar de ter comprado um docinho ali na sua confeitaria? Não é legal você ter um cadastro, oferecer, olha, já faz tanto tempo que você comprou, você veio aqui e comprou uma bomba de chocolate. Agora a gente está com uma promoção, você compra uma, leva a outra. Ou olha, se voltar, eu te dou 10% de desconto. Né? E restaurante tem muito isso, às vezes tem um dia que é o mais fraco, né? Então trazer dar um voucher pro cliente para ele voltar e retornar no dia mais fraco, você já vai ter que abrir. Então você garante. Os tickets vão estar lá. Vão estar lá. Abrindo, não abrindo. Abrindo, não abrindo. Então, criar um voucher ali para ele voltar, já tá aí a primeira dica, ó. Quem quiser, já anota. Eu sempre falo, vem assistir o Boss Mind com papel e caneta na mão. E aí que você conseguir aumentar, de fato, as suas vendas, né? Então, eu acho que, como eu falei no começo, ter o Instagram bombado e né, viralizar é muito legal, mas tem um trabalhinho antes de chegar lá. Vamos fazer de novo, feijão com arroz ali. Qual é o básico? Ter um cadastro, ter qual é o histórico do cliente ali dentro, o que ele gosta, o que ele não gosta. Chegar e chamar, às vezes, ele pelo nome, a hora que ele adentra né, no estabelecimento. Isso é muito legal. E aí você começa a criar de novo aquela relação que a gente falou lá no começo, né? Você pode vender uma vez para o cliente, agora criar uma relação dele voltar, se sentir em casa, dentro da sua empresa, é uma experiência diferente, né? As grandes marcas entendem isso e vendem, né? As marcas de luxo, né? Você eu ainda não tive essa experiência, mas quando você compra um carro de luxo, né, uma Ferrari, uma Porsche, uma Lamborghini, você vai lá e você não está comprando só o carro, você está comprando a experiência, né? Você está comprando tudo aquilo que a marca pode oferecer para você. Então você é tratado de um jeito diferente, mesmo dentro da Apple, né? Acho que vocês já entraram ali numa loja, mesmo que acho que todo mundo já entrou mesmo para curiar. E acho que isso é um experimento legal, né? Se você nunca entrou numa marca de luxo, entre para você entender, mesmo se for só olhar. Eu vou até fazer um comentário sobre a Apple. Os meus meninos são fãs, né? E aí, quando nós, em 2019, nós fomos para os Estados Unidos, ele falou, mãe, traz celular para mim. Não foi o desafio, lembra, né? Eu falei, tá bom. Não fala inglês. Um país você não conhece. My name is Soraya. Era tudo que eu podia contribuir. É Dream de iPhone. Cheguei. Fui procurar a loja lá nos Estados Unidos, porque estava em promoção, era Black Friday. Aí eu falei assim, tá bom, vou lá. O Uber me deixou, e agora? Reconhece. Sim. Entrei, lotado. Eu falei, gente, como que eu vou falar com o ser humano? Cheguei lá por gesto, uma moça me atendeu, e ela veio, começou a me apresentar, e eu ficava, agora eu vou falar cor, como? Você esquece tudo, gente. É black, você sabe que é preto, mas... White? Sumiu. É branco. Aí ela viu a minha dificuldade, me chamou pro ladinho, colocou na frente dos celulares, pegou o celular dela, da marca, e colocou lá no Google Tradutor, falou inglês, traduziu para o português.
Eu ganhei todos os dias nos Estados Unidos. E eu ligava do celular. Tá, português? Foi maravilhoso. Então ela também me ensinou a comunicação. E eu saí de lá maravilhada. E comprou. Comprei 2 celulares, aí comprei os planos delas, né, de todo que tinha. Cheguei em casa e o menino, mãe, pra que isso? Não sei, me vende dinheiro, comprou. Comprei, você se virou aí. Mãe, eu nem sabia para que eu ia usar, mas você vê como que foi o atendimento. Então, é só para contribuir aí com as minhas colocações. Não, mas é isso mesmo. Mas a experiência, principalmente da marca de luxo, eles entenderam isso, né? Que não é só você estar lá, é você criar isso tudo. Aí fala, pô, mas eu tenho um mercadinho pequeno, tenho um estabelecimento pequeno, uma empresa pequena. Como é que eu vou proporcionar? Primeiro, pessoalidade, né? Que a gente falou, pessoas compram de pessoas. Você não precisa fazer uma experiência, oferecer um champanhe na hora que ele chega e tudo mais, mas tratar pelo nome, saber qual é a preferência, entender o que ele quer, né? Às vezes eu vou, não, tá aqui, é só uma bala, então você nem olha na cara do olho no olho, né? E isso é muito importante, né? Então, resgatar isso da pessoalidade, de você estar lá e conhecer o seu cliente é muito importante para contribuir com essa experiência. E aí você consegue depois ir para o digital, porque você já faz um bom trabalho dentro de casa, né? E aí você consegue entregar também essa experiência no online, através das ferramentas ali, de conhecer. Aí tem remarketing, tem as coisas personalizadas, toda aí a gama de ferramentas digitais ali que está à disposição para fazer esse trabalho ali em escala também, né? Porque, né, a gente precisa aí aumentar realmente a base para conseguir, às vezes, dar esse passo. E esses passos são importantes para a gente chegar aí nesse ponto de dar esse passo para frente. Olha que sensacional, gente. 2 coisas. A gente já tá caminhando pro final. Já fui avisada há um tempo. Eu nem vi. Começou, era a primeira vez, quer ficar. Mas eu queria sintetizar isso tudo que o Renato falou. Muitas vezes a gente acredita que eu tenho que começar vendendo. Chega um cliente lá, Caleb, e fala assim pra mim, eu quero aumentar a minha empresa, eu quero crescer 70% das vendas. Eu falo, você já tá fora da curva total, porque a maioria das empresas que cresce 20% no ano tá muito feliz. Exatamente. Então, você quer 70%, beleza. Hoje, se você vender 70% a mais, você consegue entregar? Você tem mão de obra, você tem produto, você tem prazo, você tem fornecedor, porque você precisa de alguém para te fornecer isso que você vai entregar. Então, galera, volta para os números, que é exatamente o primeiro passo que você colocou. E aí as pessoas acham que assim, eu tenho que reinventar o foguete. Vou disputar com o Elon Musk e ver o foguete que dá ré, também tenho que inventar isso. Não. É o feijão com arroz. É o básico. Começa na tua empresa, olhando para os teus números, para a tua verdade. Então, você olhou o número, você entendeu qual é o próximo passo. Procedimento padrão. Isso é sensacional. O que eu vejo muito, assim, usual nas empresas, elas adotam um procedimento padrão errado. O ruim. Não é o procedimento padrão, gente, não é o que você quer. É o que atende o seu cliente. Porque daí a gente consegue passar para o terceiro passo, que é o atendimento. Tem a galera que padroniza no ruim. E aí fala, não entende esse cliente. Fala, será que você não entende ele? Ou você que não ouviu, não prestou atenção, para você poder montar um procedimento padrão de atendimento, de entrega, de execução, do que ele precisa, do que ele quer. Então, conhecer o teu cliente, ouvir, escutar. Porque eu vejo isso demais nos clientes da gente, assim, a gente fala, mas eu entrego. Tá, mas você entrega o que o seu cliente quer ou você entrega o que você quer vender? São 2 coisas completamente diferentes. O procedimento padrão vem nisso. A galera fala assim, a gente já tem um padrão na minha empresa, mas é o padrão que atende o teu cliente? Então, olhar para isso. E, de fato, o café nunca é igual. Nunca. O café é diferente. Gente, para começar, eu não bebo café. Então, o café que eu faço, eu nem sei se é bom ou ruim. Deus te ajude quando você for beber. Mas dentro da empresa, dentro de algo que a gente está entregando, tem que ser padrão o que o cliente espera, atender a expectativa do cliente. Então, se você aí não criou um procedimento padrão, de novo, as pessoas pensam, mas isso é para as grandes empresas. Não, é para a tua empresa, independente do tamanho que ela esteja. Criar esse procedimento, estar fora, cara. Por que a gente está aqui hoje? Porque a gente tem um procedimento padrão que atende a expectativa do cliente e a empresa está funcionando para a gente poder estar aqui gravando. Então, são coisas pequenas que fazem a diferença. Você só vai conseguir crescer até onde o teu braço alcança enquanto você não tiver procedimento padrão. Faça isso sim. E daí você conseguiu chegar no encantamento. Sua base, que é finança, está sólido. Você está pagando as contas, não está ficando sem dormir, porque sem dormir a gente é improdutivo.
tá produzindo da maneira correta, entregando com a expectativa que o cliente espera e padronizado para todo mundo, aí bora escalar, bora vender. Então, assim, você imagina, isso é para as grandes. Não é, é para a tua. Terminou aqui, você volta, reveja tudo que o Renato falou passo a passo, e aí começa a desenhar um plano de como você vai aplicar isso na sua empresa. Conseguiu fazer sozinho? Parabéns. Precisa de ajuda? Onde te encontra, Renato? Então, eu até costumo falar, e vou fazer o meu pitch aqui, que eu acho que é bem interessante. Né? Se você chega na sua empresa, é isso, você vendeu, não sabe se teve lucro ou não. Se você sai da empresa e volta e tá uma bagunça, e se você quer vender mais, mas você não consegue absorver cliente, me chama que eu posso te ajudar. Adorei. Eu não tenho Instagram ainda, a gente está reformulando o site ali para lançar, fazer uma coisa legal, mas pode entrar em contato comigo nos Empretecos, tenha lá, Empretecos Centro SP, tá lá, eu estou junto com a Soraya lá de conselheiro, a gente organiza mensalmente as palestras ali, trazendo conhecimento. Se vocês quiserem ir lá também, estão convidados. Na Associação Comercial ali da Subdistrital da Vila Mariana, também estou lá sempre nos encontros. Aí posso deixar depois também os meus contatos ali na descrição, ali no primeiro comentário, para a gente poder conversar. Estou à disposição. E ainda, gente, não consegui encontrar ele em tudo que ele falou nas redes sociais? Estamos aqui. Pode nos chamar, fala, quero o contato do Renato que a gente passa também. Então, nós estamos aqui no canal do YouTube, no Spotify, estamos no Instagram. Soraya, você que é boa para passar Instagram? Soraya Mendonça 1. E eu, @Silvera Araújo. É isso, só vem e a gente se vê daqui a pouquinho no nosso próximo Boss Mind. Obrigada, Evelyn. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.